Pronto, as letras meias tortas, nós estamos aqui para fazer o análise do áudio dos analíticos, que no vídeo anterior a gente tinha visto um, um trade nos operacionais, né? Um trade de venda. E a gente tinha estipulado pelo M30 que ele poderia chegar até aqui, né? Chegando até ali, por que ali? Porque foi, né, onde ele conseguiu sair da caixinha da lateralização que tinha feito. Ele fez o movimento, fez a dupla aqui e está fazendo a correção. Esse movimento ele já fez um fechamento abaixo, que entrou, que pode ser pullback dentro do último movimento fluido, e o pullback, né, já fechou abaixo do fundo anterior do M30. Então, ele rompendo esse fundinho aqui, conseguindo fechar abaixo, ele já pega rapidinho aqui. Ficou bem lateral aqui, é normal, é a região de pullback. E a semana acabou, então ainda ele não chegou aqui. Vamos ver nos analíticos quem são esse fundo anterior do M30 e esse final de VL no M30, né? Para pegar esse outro pedaço aqui. Falamos que, como está na região de pullback, que acabou de fazer a reversão do último movimento fluido, desse movimento aqui, depois de uma reversão, temos a lateralização para dar continuidade. Aqui ele pode travar, tentar ir, não conseguir, e essa caixinha do M30 dar uma força para que ele venha quebrar essa resistência que ele fez aqui. Ele conseguindo fechar aqui é o diário, então ele vindo para cá, ele tem esse espaço para comer. Vamos ver se nos analíticos isso vai ser possível, né? Porque se essa reversão desse movimento aqui, fosse verdadeira, ele não ia vir aqui para baixo, não é? Então pronto. A ideia do vídeo é ver nos tempos maiores como é que fica. Vamos lá para um H12. Ó, o H12, a gente tem, ele fez um fechamento abaixo, lateralizou no pullback ideal para dar continuidade, mas a continuidade não aconteceu, né? Essa barra aqui deveria ter sido para baixo, que foi para cima. Entrou na lateralização aqui, ó, e ele está aí ainda. Ele tem isso aqui para passar e essa belezura aqui para passar. Enquanto ele não fechar e segurar aqui em cima, ele não vai. E enquanto ele não fechar aqui embaixo, porque isso aqui está segurando, ele também não vai. Aí, se ele for, né, se ele está decidido a ir, ele fez essa vela de G, fez o pullback aqui e foi, mas voltou muito, entrou nesse topo. Não continuou para baixo e foi. Ele chegou até aqui, ó, a região. E ele não vai. Ele já fechou abaixo. E fechou abaixo de novo. Meteu as mãos 2 vezes na caixinha. E ele está. Mas, para eu pensar que ele vá pegar esse movimento aqui,
vencer essa resistência aqui, essa caixinha aqui, primeiro ele tem que fechar aqui e segurar. Segurar, ele não pode voltar para a lateralização. Não é isso que a gente estuda? Então aqui eu posso considerar que eu tenho a última barra, o último movimento é tudo isso, né? Mas eu posso considerar a barra-chave, ele ainda tentou sair, mas fechou abaixo do fundo anterior do M30. E estamos no H12, tem muita diferença de tempo. Então ele ainda está trabalhando nessa região para tentar quebrar. Por que eu penso em tentar quebrar? Porque ele não está conseguindo se segurar aqui em cima. Fechou várias vezes, mas ele não consegue segurar e volta. Então, essa região aqui, ele está preso nessa resistência aqui que ele formou e nesse suporte aqui. Nesse espaço do meio, é o que a gente estuda, né? O tal do pique, que a Larissa fala, não é? Então, ele vai ter que sair dali. Enquanto isso não acontece, nos tempos menores, dá para vender aqui em cima e comprar aqui embaixo, vender aqui em cima e comprar aqui embaixo. Ele vai ter que vencer a resistência ou o suporte. Enquanto isso nos analíticos não acontece, é trabalhar na lateralidade, né, na lateralização. Por isso que nessa região, né, a localização, né, sempre a gente tem que prestar atenção na localização, onde que ele está nos analíticos, né? Isso aqui é uma reversão lenta para comer o espaço que ele tem para cima, ou isso é apenas uma lateralização para dar continuidade ao movimento vermelho, que ele já vem desde aqui de cima, né? Ó, ele vem, lateraliza, lateraliza, não consegue ir, fechar aqui em cima e segurar, e dá mais uma puxada para baixo. E agora está nessas, na mesma. Com a única diferença aqui, que aqui ele lateraliza um tempão, né? Deixou um suporte bem duro. Fez o pullback e foi meio que tudo bem, podemos tomar como pullback, fez a falha no fundinho aqui para ir, mas ele não segurou. E onde que ele veio fechar? Ele veio fechar abaixo do fundo anterior. Ele não foi mais porque isso aqui está segurando. Então eu posso pensar que ele está fazendo um pullback na barra-chave, né, que já que ele fechou dentro dela, trabalhando para quebrar aqui. Então, por isso, a importância de fazer o dinheiro do dia como meta fixa nos tempos menores, né? Ele não vai morar aqui. Em algum momento, ele vai superar essa resistência para pegar esse pedaço e aí trabalhar nessa resistência aqui, ver se ele entra nela para superá-la, ou isso aqui ganha e ele trabalhando na lateralização, vem aqui em cima só para pegar impulso para descer com mais força, para poder vencer esse suporte aqui. Isso é o que tem que acontecer nos analíticos. Aí a gente pode ir jogando no tempo, porque não é o mesmo raciocínio em todos os tempos. Ele não é um fractário. Então, ele lateralizou aqui, já fez mais embaixo, tentou, não conseguiu e continua trabalhando. E agora, como é que ele vai finalizar? Né? Por isso que a localização do analítico é importante para você
para você se orientar no operacional, né? Se você vê esse aqui, esse H12, nessa região ele está só no indo e vindo. Preço aqui e preço aqui. Ele não vai ir até ele não vencer essa resistência ou esse suporte. Isso você só vê se você aumenta o tempo. Se você aumenta o tempo gráfico, você consegue se situar. E é nessa lateralização do analítico que a gente determina no tempo menor qual é a estratégia a ser tomada. Se você vê o H4, tem várias caixinhas que ele forma tentando ir. Ó. Mas no momento em que ele reverte, já forma outra caixinha. Ele conseguiu ir, mas aqui foi liso. Olha o que ele faz. Olha a região. É igualzinho. Não consegue passar ainda. E já está baixo. Então, H4, aqui ó, tem essa resistência aqui, que entrou, mas não segurou. Está na última barra, sim. Ainda, para subir, ele vai ter que fechar assim. E ele já está trabalhando dentro dessa caixinha. Se ele fosse mesmo subir... Opa, que barulho foi esse? Olha o movimento que fez aqui. Rompeu as caixas todas. Né? Aqui você pode pensar que ele está fazendo topos mais altos, mas esse aqui não foi. E esse aqui foi o chega, não foi? Olha onde ele parou. E ele já está trabalhando no M30 abaixo do fundo anterior. Então, vamos aguardar agora, amanhã, domingo, onde é que ele vai abrir. Ele vai abrir aqui, abaixo da caixinha essa, ou ele já vai abrir aqui, onde ele tem que fechar para pegar esse movimento aqui e fazer um topo novo. Né? Então, quando a gente tem isso nos tempos maiores, nos tempos menores, a gente pode fazer a meta fixa, né? Porque aqui ele está meio preso entre essa resistência e esse suporte. Então, nesse range aqui, assim como ele vai, ele volta. Assim como ele vai, ele volta. Ele vai e ele volta. Então, ele pode estar ou montando uma reversão lenta para poder pegar o VL num tempo maior, ou ele pode estar lateralizando para pegar, e ele vem para pegar impulso para descer mais. Porque esse suporte aqui não está fácil. E essa resistência aqui formada também não está. Né? Então, se localizando nos tempos maiores, a gente consegue trabalhar nos menores. Porque no maior, ainda ele não definiu para onde que ele vai. Olha o H12 como está. Ele tenta, mas não segura. Ele tenta, mas não segura. Ele desceu tudo liso. Ele está na barra-chave, nessa última barra, que você pode considerar ó, a resistência aqui, ó,
o suporte aqui, e ele está no vai e vem ainda. Então, para determinar se isso aqui é uma reversão lenta ou uma lateralização para dar continuidade, você vai ter que esperar ele fazer um fechamento acima da resistência e um pullback acima. Lembrando que nos maiores, logo em seguida, ele já tem essa caixinha aqui. Então, por isso é a importância de saber a localização no analítico, para poder trabalhar com maior tranquilidade ou atenção nos menores. Olha como está. E tem outra resistência, ó. Isso aqui, no H4. Já saiu, mas não segurou. Ó. Aí, cabe a nós manter o mesmo raciocínio do seu setup. Você conhecer bem o setup para encaixar ele nos menores. E ir fazendo essa interseção, poder conseguir unir os tempos maiores no menor, nas metas fixas nos menores. Por isso que a gente estipulou no M30 que ele pode chegar até aqui. Por quê? Porque como está numa caixinha e não segurou acima, normalmente ela busca o fundo, né? E como nesse H12 ele está trabalhando no ranger da última barra vermelha, a barra-chave, ainda você pode considerar que é pullback para adentrar nessa caixinha aqui. Então, a gente vai saber se isso aqui é uma lateralização para dar continuidade ou realmente ele vai fazer uma reversão lenta, né? De todo esse movimento, fechando assim, né? Para pegar esse espaço aqui, né? Só que isso não vai acontecer amanhã. Isso aí, ó, cada barra são 12 horas, certo? Então, só para entender o movimento, defina seu setup, encaixe ele num analítico e pode ir trabalhando nos tempos menores. Para isso aqui ser definido, ele vai ter que romper a resistência ou romper o suporte. Até isso não acontecer, não tem muito o que fazer. Ele vai e vem, ele vai e vem, ele vai e vem, né? Eu vou gravar um vídeo com os detalhes do cronômetro, né? Hoje, depois que eu entendi isso, eu não consigo mais trabalhar sem o reloginho, que agora não tá porque o mercado está fechado, né? Mas é com a ajuda do relógio que eu sou auxiliada a saber se ele vai romper ou ele vai falhar. Porque eu olho no analítico quanto tempo falta para a barra fechar. Se dá tempo do operacional falhar o fundo e fazer um topo, tudo bem. Agora, quando já não dá mais tempo, porque a barra do analítico está por fechar, você já sabe que o operacional não tem o que fazer, porque não dá mais tempo, né? Caso o operacional não venha fechar acima de uma resistência ou romper um VL, né? Aí você já sabe que vai acontecer um pullback. Mas isso é para outro momento,
Tínhamos combinado que íamos vir aqui nesse ativo, ver como que estava, qual era a localização no analítico e por que foi determinado que o M30 poderia chegar aqui. Porque é o fundo da caixinha, ó. E como ele já entrou, quer dizer, ele não saiu da caixinha, ele entrou na caixinha no M30 aqui, e você espera que ele busque o fundo dela, né? E se romper no analítico, tem mais um pedaço até a linha rosa. Tá com muita linha aqui, não sei se dá pra ver, mas ó. Aí está desenhada a caixinha, essa caixinha aqui, essa caixinha aqui, aqui que vai e vem, vai e vem. Não conseguiu fechar aqui em cima, que é onde que tem que fechar para entrar nesse PHR. Enquanto isso não acontecer, ele bate cabeça aqui e aqui. Que nos operacionais é onde a gente faz nossa meta fixa para fazer o dinheiro do dia, né? Então, esse é o análise, está preso nos analíticos. Cumprido o vídeo, então, vamos ver onde que abre a semana. Se abre aqui, abaixo da linha do M30, que seria essa caixinha aqui, ó. Tá vendo? E ele está dentro da caixinha. E a ver como que ele se sai dessa lateralização. Se é uma lateralização para dar continuidade, só que ele deu uma bela travada aqui, né? Ou se após tantas tentativas, ele finalmente vai conseguir fechar acima para cumprir o movimento todo. Certinho?